Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí no conforto da casa de vocês. Nós vamos ter aí uma série de videoaulas para que a gente possa entender bem esse assunto que é conjuntos. Então, agora a gente vai ter uma sequência de videoaulas, espero que bem curtas e produtivas para vocês. Então vamos começar lembrando o site onde está a lista de exercícios, né? Então, nosso site é esse aqui, ó. acprofmate.wordpress.com. Lá você tem as listas para poder fazer os exercícios e com essas videoaulas vocês vão conseguir fazer todos os exercícios, com certeza. Vamos começar então definindo o que é conjunto. Qual é a definição? Como é que eu explico o que é conjunto? Conjunto é todo grupo de objetos, né? Toda coleção de objetos. E a cada um desses objetos a gente dá o nome de elementos. Então pensa em qualquer coisa que você possa agrupar. Se você na sua casa tem uma coleção de bichinhos de pelúcia, isso vai ser um conjunto. Se você tem uma coleção de carrinhos, isso também vai ser um conjunto. E cada um desses objetos do conjunto é um elemento. E em matemática, o nome do conjunto vai ser dado por uma letra maiúscula. Então, isso é conjunto. Todo grupo é um conjunto. E nesse conjunto, todos os elementos têm que ter uma característica em comum. E é isso que vai ajudar a gente a representar o conjunto. Olha, o conjunto ele pode ser representado se a gente enumerar todos os elementos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O conjunto A ele é composto pelos números -1, 0 e 1. O conjunto N, que a gente vai aprender na próxima videoaula o que ele significa, é 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Essa reticências aqui indica que o meu conjunto ele tem vários, infinitos elementos. A gente também pode representar o conjunto pela característica comum de todos os elementos. Então, olha aqui o exemplo. O meu conjunto A ele é representado pelos elementos x, desde que eles sejam números primos. Então, quem seria o conjunto A? Seriam os números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e, de novo, reticências, porque é um conjunto infinito. Conjunto B, x é um número inteiro entre 5 e 10 inclusive. Então, todos os números de 5 até 10 têm que estar no conjunto B. Então, o conjunto B é 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, primeira forma de representar o conjunto, enumerando todos os elementos. Segunda forma de representar o conjunto, dizendo a característica que os elementos do conjunto têm. E ainda tem uma terceira característica, né? Uma terceira forma de representar, que é o diagrama de Venn-Euler. A gente chama só de diagrama de Venn. Então, olha aqui o conjunto A que a gente tinha representado lá atrás. Não é -1, 0 e 1? Você vai colocar uma bolota aqui, dá o nome do conjunto e escreve os elementos dentro dessa bolota, dentro do diagrama. Certinho? Então, três formas de representar o conjunto. E são importantes para a gente vai trabalhar com todas essas formas aí. Que conjuntos a gente precisa sempre estar lembrando, porque são conjuntos importantes? O conjunto vazio, que o próprio nome diz, né? Vazio. Por quê? Porque não possui elementos. E ele vai ser representado por uma bolinha cortada ou por duas chaves sem nada dentro. Aí você pergunta, Antônio, eu posso colocar chaves e a bolinha cortada? Será que isso representaria, se eu colocasse a chave aqui, ó, se eu colocasse a chave aqui, isso representaria um conjunto vazio?
Quando você abriu o conjunto e fechou o conjunto, você colocou alguma coisa dentro? Sim, você colocou essa bolinha cortada. Então, essa forma de representar não é conjunto vazio. Ou é a bolinha cortada, ou as chaves sem nada dentro. É assim que a gente representa conjunto vazio. Conjunto unitário. Unitário, que só tem um elemento. Unitário. E conjunto infinito, a gente já tinha até falado no slide anterior, ele possui um número ilimitado de elementos. Certinho, gente? Então, são 3 palavrinhas que só de ouvir a gente já sabe a característica desse conjunto, né? Então, são importantes para a gente aí. Vamos pensar nas relações entre os elementos? Se eu pensar em um elemento e um conjunto, ele só tem 2 opções. Ou o elemento está dentro do conjunto, ou ele não está dentro do conjunto. Se o elemento estiver no conjunto, a gente diz que ele pertence ao conjunto. E se ele não tiver, a gente diz que ele não pertence. É muito simples. Está lá, pertence. Não está, não pertence. Certinho, gente? Então, essa é uma relação entre elemento e conjunto. Ok? Elemento e conjunto. Ou o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Entre 2 conjuntos, eu não posso dizer que um conjunto pertence ao outro. Então, se eu pensar em um conjunto e aquele conjunto ali estiver totalmente dentro do outro, a gente não usa a palavra pertence. Pertence é só entre elemento e conjunto. Entre 2 conjuntos, a gente vai dizer que o primeiro, quando um está dentro do outro, a gente vai dizer que ele está contido. Está contido. Mas, para isso, o primeiro conjunto tem que estar totalmente dentro do segundo. Todos os elementos do primeiro têm que estar no segundo. E qual é o símbolo para estar contido? É um Czinho. Olha aqui o símbolo aqui. É um Czinho. A está contido em B. Como assim, Antônio? Olha para o conjunto A. Conjunto A não é menos 1, 0 e 1. E o conjunto B não é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto A, ele não está, menos 1, 0 e 1. Ele não está aqui todo dentro de B. Esse cara aqui não é o conjunto A. E ele está totalmente dentro de B. Então, A está contido em B. Se eu tivesse um outro conjunto de 4 elementos, onde 3 estivessem dentro do outro conjunto, mas um não tivesse, o conjunto não estaria contido no segundo. Para estar contido, todo o conjunto tem que estar dentro do segundo. Todos os elementos têm que pertencer ao segundo. Ok, pessoal? Quando um conjunto está contido no outro, a gente diz que ele é um subconjunto. Olha, subconjunto. Qual é a ideia que a gente traz de sub? Sub não é abaixo. Então, ele é um conjunto que está abaixo ou dentro do outro. Certinho? Então, isso é subconjunto. É quando um conjunto está contido em outro. Quando está dentro do outro. Agora, importante a gente lembrar. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Como assim, Antônio? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Pensa comigo. Se você tem o mesmo conjunto, todos os elementos dele não fazem parte dele mesmo? Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Outra coisa importante. Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Certo? Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo e o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Certo? E um conjunto ele não tem vários subconjuntos?
o total de subconjuntos, ou um conjunto que represente todos os subconjuntos, é chamado conjunto das partes. Certo? Esse conjunto de todos os subconjuntos é chamado de conjunto das partes. Isso, às vezes, cai em questões, a gente precisa saber. Mas a pergunta é, quantos subconjuntos um conjunto possui? Quantos subconjuntos um conjunto possui? Vamos pensar em exemplos primeiro? Se eu tenho um conjunto vazio que não tem elementos, quantos subconjuntos ele vai ter? Só ele mesmo, né? Então, ele só tem um subconjunto. Mas e se o meu conjunto tiver um elemento? Como esse daqui no exemplinho azul. Ó, o conjunto A ele só tem o elemento 1. Quantos subconjuntos ele vai ter? No slide anterior, a gente não viu que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto? Então, o conjunto vazio vai ser subconjunto desse cara. Mas a gente também aprendeu que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, ele mesmo também vai ser um subconjunto. Então, a gente tem um total de 2 subconjuntos. Olha, o conjunto vazio e ele mesmo. 2 subconjuntos. Se o meu conjunto tiver 2 elementos, vou pular para o próximo exemplo, que eu até marquei ele aqui de verde. Olha. Agora, o meu conjunto B tem 2 elementos. Então, os meus subconjuntos podem ter nenhum elemento, ou seja, ser vazio. Podem ter um elemento e podem ter, no máximo, os 2 elementos do conjunto. Né? Então, pensando nisso, a gente vai ter 4 subconjuntos. Olha, o vazio, que é sempre. Os subconjuntos com um elemento, ó, o 1, eu pego o elemento do B e faço um subconjunto. O 2 e ele mesmo. Então, ó, 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos. Sempre usando os elementos do conjunto. Isso deu um total de 4. 4 subconjuntos. Agora vamos pensar de novo. Vamos passar para um próximo nível. 3 elementos agora. Olha lá de novo, meu conjunto tem 3 elementos. Então, os meus subconjuntos podem ter nenhum elemento, um elemento, 2 elementos e 3 elementos. Então, eu tenho 4 opções de quantidades de elementos nesse subconjunto. Isso vai dar um total de 8 subconjuntos. Repara, eu posso ter o vazio, posso ter com um elemento, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3. Eu posso ter com 2 elementos, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E com 3 elementos, eu tenho o 1, 2 e 3. Lembra, os subconjuntos são formados com os elementos do meu conjunto original. Então, eu não posso colocar um 4 aqui e dizer que tem subconjunto. E também tem que ter um número de elementos ou menor ou igual ao meu conjunto original. Então, com 3 elementos, deu quantos subconjuntos? 8 subconjuntos. Então, vamos raciocinar. Ó. Quando tem um elemento, 2 subconjuntos. 0 elementos, 1 subconjunto. 2 elementos, 4 subconjuntos. E 3 elementos, 8 subconjuntos. Já deu para pegar o que está acontecendo? Ó, de 1 passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 passou para 8. Reparou que está dobrando? Está multiplicando por 2 aí? Então, eu nem preciso pensar muito para saber que se um conjunto tem 4 elementos, ele vai ter 16 subconjuntos. Se ele tiver 5 elementos, 16 vezes 2, 32 subconjuntos. Então, agora a gente está apto a responder essa pergunta. Quantos subconjuntos um conjunto possui? O total de subconjuntos
vai ser sempre 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos. Olha, com n elementos. Então, meu conjunto tem n elementos, o total de subconjuntos vai ser 2 elevado a n. Exemplo rápido aqui. Olha o meu conjunto A. Ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele tem 10 elementos, não tem? 10 elementos. Então, o total de subconjuntos do A vai ser 2 elevado a 10. Mas quanto que é 2 elevado a 10? É 2 vezes 2, 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 vezes 2. Quando você faz essa multiplicação, dá 1024. Vamos resolver um exercício rápido aí, que eu coloquei aqui no slide também para a gente entender isso. Ó. Seja um conjunto X com 6 elementos. Olha para cá, isso aqui é importante. Ó. 6 elementos dentro do conjunto. E seja P de X o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É o total de subconjuntos. Então, a pergunta, quantos elementos tem P de X? Ou seja, a pergunta traduzindo é, quantos subconjuntos o X pode ter? Então, se X tem 6 elementos, o total de subconjuntos vai ser 2 elevado a 6. Como é que é 2 elevado a 6, gente? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, resposta certa, letra B, 64 elementos. Certo, pessoal? E essa é a primeira parte da nossa matéria. É a primeira videoaula que a gente vai ver. Nas próximas videoaulas, a gente vai aprender mais um pouquinho. Então, estudem, aprendam e que vocês vão conseguir com certeza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.